Renato Cariani está sendo indiciado em um processo da Polícia Federal. Ele está sendo acusado de desviar matéria-prima para produtos ilícitos. Se ele tem real culpa ou não, eu não me arrisco em dizer. Aliás, esse nem é o meu papel. Deixamos que a investigação siga e que a verdade prevaleça. Mas tem um ponto muito importante nessa situação que me trouxe uma reflexão que eu gostaria de dividir. Oi, eu sou Juliana Pereira e eu vim aqui dividir alguns minutinhos contigo. O Renato Cariani, ele é uma figura pública que tem um nome muito grande dentro do fisiculturismo, do mundo da musculação. O seu sucesso é inegável. Ele construiu um império na internet sobre o mundo fitness e ele está participando do processo de emagrecimento de vários famosos, como por exemplo o Danilo Gentili do SBT. Ou seja, ele tem bastante autoridade no seu meio. Ele construiu algo gigante que pode ser impactado positiva ou negativamente depois desse episódio. E a atitude que ele vem tomando desde então não é uma surpresa pra mim. Ele vem tentando se justificar. Como você pode ver nesses vídeos que eu vou linkar aqui no card abaixo. Tá, Ju, mas qual é a reflexão que você tirou disso e gostaria de dividir? O foco do meu canal é levar você a reflexões que podem tornar a sua vida melhor e muito mais produtiva, para que você possa crescer e se desenvolver muito, tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional. E assim que essa situação começou a discorrer diante dos meus olhos, me veio a seguinte ideia na mente. Independente do Cariani estar certo ou errado, histórias vêm sendo ditas sobre ele. Tanto ele mesmo dizendo que ele é inocente e que ele sustenta o argumento dele, como também histórias contrárias dizendo que ele não é inocente. Independente de qual é a sua opinião sobre o caso, a depender de como essa situação é narrada pra você, você vai tomar ali uma certa verdade daquela história. Então, se você é muito fã do Cariani, você acredita muito nele, você sente que ele tem uma certa relevância, você sente a honestidade dele, muito provavelmente você vai estar mais tendencioso a acreditar nele, na palavra dele. Como quanto você não o conhece, você pode estar mais tendencioso a achar que não, que ele não tem inocência. E mesmo sem assistirmos o desfecho dessa história, cada um já tem a sua opinião, ou já está formando uma opinião. E ainda que essa história tenha um desfecho, algumas pessoas vão continuar com a opinião e outras pessoas vão continuar com outra opinião completamente divergente. O que eu quero dizer com isso é que todas as histórias, elas vão caber em cada pessoa de uma certa forma. Então cada um vai ter uma interpretação daquilo. E isso, o que tem a ver com você e com o seu desenvolvimento pessoal e com a sua vida como um todo? Quais são as histórias que você está ouvindo sobre você mesmo? Para quem você está dando ouvidos? Todos os dias, todo mundo está contando histórias sobre si e sobre o outro. E são essas histórias que vão definir a verdade na qual você acredita. Sabe aquela pessoa que seu amigo não gosta e só porque seu amigo não gosta você já tem um rancinho? Às vezes seu amigo fala tão mal de alguém e você já não gosta dessa pessoa mesmo sem a conhecer, porque você já tem ali uma opinião formada sobre aquela pessoa. Você já viveu isso? Me conta aqui. Pois bem, histórias ditando mais uma vez as suas crenças. Sendo assim, se você viveu com pessoas que sempre diziam coisas como: ah, você não é tão inteligente quanto seu primo ou quanto seu irmão, ah, mas você não tem a letra tão bonita quanto a sua coleguinha da escola, ou aquelas brincadeirinhas: ah, isso você não tem capacidade de fazer, ou ah, você não é tão bom assim ainda. Se você conviveu a vida inteira com esses tipos de comentários das pessoas que você ama, das pessoas que te rodeiam, você tende a ser uma pessoa que acredita menos na sua capacidade de realizar coisas. Você acaba sendo mais pessimista quanto às suas qualificações. E mesmo que isso não seja verdade, mesmo que você não acredite nisso, isso pode acabar causando em você uma certa verdade, pode ficar adormecido e você às vezes está empacado, não está conseguindo realizar certa tarefa ou iniciar algum projeto que você tem vontade, porque isso lhe paralisa. E daí essas histórias vão se tornando uma verdade que você quase que não percebe, e essas verdades vão tomando forma e vão criando a sua história. E daí acabam definindo quem você é, quem você se torna, o que você conquista e até mesmo o que você conquistará ou não conquistará. Eu venho nessa história e levando a uma reflexão mais profunda de que essa verdade que ele fala e a verdade que os outros falam vão ser consideradas verdades por pessoas diferentes e de formas diferentes, mesmo que haja um veredito disso, me levou à reflexão de que a gente também faz isso conosco, com nós mesmos, e que é muito melhor para nós, para os nossos próprios desenvolvimentos, acreditarmos que somos capazes
Sim, vou te convidar agora aqui para você fazer um exercício. Tenta olhar um pouquinho para trás e avaliar quais histórias guiavam você para você chegar até aqui. Você já teve algum projeto, algum sonho muito grande que você desistiu? Lembre desse sonho e responda: por que você desistiu? Você lembra o exato motivo? Em que história você acreditou que te levou a desistir de um sonho? E te levou a desistir de um projeto que você tanto quis um dia? Que história que você criou? Ou que história as pessoas criaram em volta de você que você acreditou? Agora que você já tem essa reflexão de que histórias podem contar e podem guiar o seu futuro também, que as histórias que você conta, escuta e acredita têm muita influência na sua vida e em quem você vai se tornar e o que você vai conquistar, está na hora de questionar. Quem você deixa contar histórias para você? Questionar por que você pede conselhos para determinadas pessoas? Quem você anda deixando opinar sobre a sua vida e sobre as suas escolhas? Por que você tem se tornado tão dependente de fazer as coisas depois de ouvir o conselho dos outros? Por que você mesmo não começa a seguir o que você sente lá dentro de si que é certo e começa a realizar essas coisas? Quem seria você nesse ano, agora, se você não tivesse ouvido um montão de opinião que ficou para trás? Se você tivesse seguido um projeto que você sempre quis, que você pediu lá no ano passado, quem você seria hoje? E quem será você em 2024 se você continuar acreditando nessas histórias? E para contextualizar mais um pouquinho, vamos voltar na história do Renato. O Renato Cariani está se desdobrando e fazer vídeos e mais vídeos se justificando sobre as situações que está acontecendo com ele. Por que será que ele anda fazendo esses vídeos? Porque ele quer contar uma versão que limpe sua história? Porque ele é errado e quer fugir da polícia? Porque ele tem inocência e ele sente que precisa honrar com os amigos, com os telespectadores, os fãs e com quem ele trabalha? Independente da resposta do porquê ele está fazendo esses vídeos se justificando, uma coisa é certa: se ele está fazendo isso é porque ele considera a audiência dele de alguma forma importante nesse momento da vida dele. É como se ele estivesse dizendo que as pessoas têm autoridade na vida dele, então ele precisa se justificar para essas pessoas. Essas pessoas podem ser clientes dele, pode ser seguidores deles, podem ser fãs dele. Sem essas pessoas, ele não vai ser ninguém, ele não vai continuar o sucesso que ele tem. Não faz muito sentido isso? Mas e você? Qual autoridade ou qual valia tem as pessoas que falam pra você, opinam pra você sobre sua vida? Por exemplo, você tem vontade de comprar um carro novo, um carro maravilhoso, uma Q3, uma Audi, e aí você vai no seu pai ou vai no seu irmão, no seu primo que não tem esse carro e fala: o que você acha desse carro? E aí essa pessoa começa a te dar um monte de ideias negativas sobre o carro, te fazendo perder um pouco da vontade, daquela coisa gostosinha que você estava sentindo, da vontade de ter aquele objeto, né, de ter aquele veículo. E aí você acaba desistindo. Faz algum sentido nisso? Essa pessoa, ela é uma autoridade no assunto? É mecânico, entende de carro de verdade, profundamente, fez alguma faculdade na área ou não? Se a resposta é não, por que você não foi buscar essa informação em outro lugar? No lugar onde pessoas conhecem de fato esse carro, têm propriedade sobre ele? Ah não, mas eu perguntei pra essa pessoa porque eu amo muito ela e ela me ama muito, então eu sei que ela quer o meu bem, então provavelmente essa pessoa vai me dar um conselho bacana. Por mais que as pessoas te amem muito, elas não sentem o que você está sentindo. Então a importância dessa compra não vai ser tão grande para ela como é para você. Tem várias coisas que elas não estão considerando. Não é porque você ama muito alguém que esse alguém tem que opinar na sua vida. Vou dar um exemplo mais pessoal aqui. Quando eu iniciei na área de especialização que eu estou atuando hoje, eu comecei a perceber que eu estava crescendo com uma certa velocidade que eu quase que não estava acompanhando. Apesar de estar extremamente feliz com os meus resultados, eu me sentia sobrecarregada. Eu achava que eu precisava de alguém para me ajudar, mais um colaborador da minha empresa. E esse colaborador eu gostaria que fosse diferente, eu gostaria que fosse alguém que me ajudasse tanto na compra dos materiais que eu precisava para o meu trabalho, tanto na contratação da minha empresa, tanto na parte comercial, em vários âmbitos da minha empresa, como um gerente. E mais do que isso, eu sentia a necessidade, uma vontade latente
que essa pessoa tivesse a mesma felicidade que eu tinha ao ganhar o que eu estava ganhando. Por quê? Eu comecei muito rápido a ter um salário maior, a ter um crescimento exponencial, e quando eu falava isso para as pessoas que eu amava, pessoas mais próximas, eu não sentia a mesma alegria que eu estava sentindo de mim mesma. É óbvio, porque não eram elas que estavam conquistando isso, era eu. Então eu decidi contratar o meu marido, porque é uma pessoa que com certeza vai desfrutar desses ganhos como eu, porque ele mora comigo, ele vive comigo, e também porque eu sentia que ele tinha muito mais capacidade do que estava sendo aproveitada dele. Então eu chamei para trabalhar comigo. Mas antes disso, óbvio que eu perguntei para alguns colegas, que eu comecei a questionar se eu chamava ou não ele para trabalhar comigo, e todas as pessoas que eu pedia conselhos ou que eu comentava sobre, falavam: olha, cuidado, não dá certo não. Marido e mulher trabalhando junto, vão viver brigando, vai ser muito chato, pode até acabar o amor, o relacionamento de vocês vai enfraquecer. E eu tinha ali duas opções. Eu podia acatar isso como uma verdade, acatar essa história de que não vai dar certo como verdade e não chamar para trabalhar, continuar trabalhando sozinha. Ou eu podia fazer a opção número 2, que é justamente o que eu estou conversando aqui com você agora, que é questionar. Será mesmo? Deixa eu buscar então casais que trabalham juntos. O que eles dizem sobre isso? E por coincidência até eu conheci um casal que também está na mesma área que eu atuo e que em outro estado, lá no Rio de Janeiro, abriram uma clínica juntos. Na verdade a moça abriu sozinha e depois o marido veio ajudar. E quando o marido ajudou, a clínica alavancou. Eles tinham mais de 4 profissionais contratados e não sei mais quantos colaboradores e começaram a ganhar o dobro do que eles ganhavam antes, trabalhando juntos. Além disso, fui vendo outras pessoas que trabalhavam juntos, que compartilhavam trabalhos, nem que fosse um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E ali eu tomei a decisão de que eu gostaria de me arriscar, de viver essa experiência. Já faz mais de um ano que eu trabalho com meu esposo, meu faturamento não simplesmente dobrou, como quadriplicou, e hoje eu sinto que nós dois comemoramos com a mesma intensidade os nossos ganhos, as nossas vitórias. E quando a gente tem dificuldades, é muito mais fácil de compartilhar também. Os dois têm a mesma intensidade de preocupação, de solução, de buscar soluções para o nosso negócio. Então é muito importante você avaliar e questionar quem são essas pessoas que estão te influenciando na vida. O influencer que você assiste, esse influencer que você assiste só compartilha desgastes, tristezas, coisas ruins do mundo, você vai ter uma vida mais triste, você vai focar em ver mais o lado ruim das coisas, porque é um reflexo. Agora, se você segue influencers que estão sempre te colocando pra cima, que estão te motivando, que estão mostrando coisas que são capazes de realizar, isso vai mudar completamente a sua visão de mundo, a história que você vai contar pra você. E por mais que você tenha pessoas que te amam muito na sua vida, você não precisa se justificar a todo tempo pra elas. Você não precisa ouvi-las, você não precisa seguir sempre os conselhos delas. Não deixem pessoas que você sente que não tem propriedade no assunto te dar opiniões, te contar histórias que vão fazer você desistir dos seus projetos. As histórias que a gente acredita, elas tomam a força que a gente dá. O impacto das coisas sobre a nossa vida tem aquele impacto porque a gente dá a força para aquele impacto acontecer. Bom, já tivemos a reflexão de que histórias mudam o nosso futuro, já sabemos que temos que questionar essas histórias. O terceiro passo está em avaliar os contextos que você está inserido. E contexto não são só as pessoas que você escuta, mas também as músicas que você escuta, os livros que você vê, os filmes que você assiste, as novelas, as conversas que você anda tendo e tudo ao redor. Eu tinha uma amizade que era muito especial pra mim. Só que apesar de ser muito gostoso estar com aquela pessoa, a gente sempre que estava juntos só focava na reclamação. Reclamávamos o dia inteiro. A gente reclamava do jeito que as pessoas ganhavam mais dinheiro que a gente e outras ganhavam menos dinheiro que a gente. A gente reclamava de como às vezes a vida não era justa. A gente reclamava de como as pessoas julgavam a gente, como as pessoas julgavam elas mesmas. A gente reclamava basicamente de tudo. E no final do dia eu me sentia cansada, eu sentia um peso e eu passava a semana inteira reclamando. E quando a gente foca na reclamação, a gente não tem como dar foco para a solução, porque ela não tem mais espaço
Então a gente precisa, de alguma forma, tirar reclamações da nossa vida. Você tá convivendo com pessoas que reclamam demais, com pessoas que te deixam pra baixo, com pessoas que depois que você termina o encontro, de vez você tá feliz, de vez você tá esperançoso, esperançosa de fazer algo novo, você está cansado, você está pessimista em relação ao seu futuro, diminua o contato que você tem com essa pessoa. Ou pelo menos, sempre que você tiver contato com essa pessoa, tente mudar os assuntos, levar para os assuntos mais alegres, mais otimistas. Busque companhias foguete que vão te levar lá pra cima e que não vão ter peso de âncoras em sua vida. Nós somos produtos dos contextos nos quais a gente é inserido desde pequeno e principalmente nos contextos que a gente se insere. Você tem as suas próprias histórias, você cria ali de repente um desejo especial de alguma coisa especial que você quer conquistar. Porém, o contexto no qual você está inserido tem mais influência sobre você do que você sobre esse contexto. Sabe aquela máxima de que você é o resumo das 5 pessoas com quais você mais anda? Não deixe de ser verdade. Nós somos muito mais influenciados do que a gente imagina. E a maior virtude que a gente pode ter é saber em quais contextos a gente quer estar inseridos, em quais batalhas, em quais lutas, em quais projetos a gente quer gastar energia, em quais a gente não quer. Senão você acaba se tornando um verdadeiro fantoche. Eu costumo dar aula para alguns alunos e muitos deles relatam que tem medo de postar o trabalho deles porque tem medo que as pessoas julguem, digam que não é bom o suficiente. E sabe qual é a realidade? A realidade é que as pessoas vão comentar coisas boas e coisas negativas, porque as pessoas, elas têm a vivência delas, elas têm o peso delas. Então sim, vai aparecer pessoas pesadas, negativas na sua vida, que justamente está contando para si própria histórias ruins o tempo inteiro, que não sai do lugar, que é uma pessoa que não evolui, que é uma pessoa que não vê e não acredita na evolução do próximo. E eles vão comentar coisas negativas. Aí você tem que ter a escolha se você vai gastar seu tempo e sua energia pra responder aquilo, pra ficar refutando aquilo, pra colocar aquilo dentro da sua mente te angustiando, ou se você simplesmente vai falar assim, olha, quer saber? Eu nem ligo, eu não vou gastar energia com isso, eu vou gastar energia com esse outro aqui que comentou algo positivo. Então a gente não pode fazer as coisas esperando agradar o outro. Você já vai gastar energia, você vai gastar energia pra elaborar os seus projetos, os seus sonhos, para colocá-los no papel, para definir as tarefas que vão te levar ao resultado dele, as suas pesquisas, os seus estudos. Aí você vai deixar de gastar essa energia para isso, para construir, para ficar olhando para quem não constrói nada? Pergunte para si próprio: quanto eu tenho de autonomia sobre a minha própria vida? Será que eu não estou sendo um fantoche? É muito importante que você tome decisões por si próprio, sem pensar em conselhos aleatórios. E se você tivesse tomado todas as decisões desse ano baseadas nas suas próprias opiniões, será que você estaria mais feliz? Será que não está na hora de você se dar a oportunidade de descobrir quem você será se você tomar todas as decisões por si próprio? Se você continuar vivendo a vida que os outros querem que você viva, você não vai ter a oportunidade de descobrir. As histórias que você deve contar para si próprio e de si próprio para os outros devem ser histórias que vão te levar para mais perto do seu objetivo. E você só deve se justificar para quem realmente tem um desejo de ver esses objetivos serem cumpridos. E essa pessoa é você mesmo. Bom, espero que esses minutinhos que você gastou comigo tenham servido para alguma coisa na sua vida e no seu dia a dia. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aqui embaixo o que você acha disso tudo.